E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei agora de gravar 2 vídeos, um deles mostrando as peças que eu teci em abril e maio, e o outro com os recebidos desses mesmos 2 meses. E do nada, assim, eu meio que resolvi começar a gravar esse vídeo, que eu acho que vai ser um vídeo de vlog. Eu não tenho certeza de como vai ser a continuação desse vídeo aqui, mas a ideia é mostrar pra vocês conforme eu for fazendo dessa peça aqui. Eu já comecei ela e quem já assistiu o vídeo, os projetos que eu teci nesses 2 meses, de abril e maio, já vai estar sabendo dessa pecinha aqui que eu já tinha começado naquela data lá. Esse vídeo vai mais pra frente, mas enfim, já tô falando besteira. O que eu quero dizer é o seguinte, esse aqui é um projeto pessoal, então não vai ter passo a passo, talvez tenha receita, mas não vou fazer promessas. Então é um projeto que eu tô fazendo nas minhas horas de lazer, nas minhas horas vagas. Agora que eu vou gravar esse vídeo aqui, talvez eu faça ele durante o dia, mas por exemplo, essas duas partes aqui, que é a frente e as costas, eu fiz no final de semana, no sábado e no domingo. E esse aqui é um presente pra prima do meu marido, que vai fazer 9 ou 10 anos, eu não tenho certeza da idade dela. Eu vou passar pra vocês as medidas que eu vou fazer, que eu tô fazendo essa peça aqui, mas assim, ó, não é algo que eu tô fazendo assim pra ter uma receita bem explicadinha, que nem os vídeos de passo a passo, porque é pra ser um projeto descontraído, pra eu curtir mesmo, sabe? Até porque se eu fosse gravar o vídeo todo de passo a passo, eu não ia poder ter tecido essa peça ontem no final de semana, porque eu fui tecendo no meio da bagunça do dia, assim, enquanto dava eu tecia um pouquinho. E daí, como eu fiz sem precisar me preocupar em gravar, eu consegui fazer tudo isso no sábado e no domingo. A parte das costas da blusa eu fiz praticamente toda ontem da noite, enquanto eu tava olhando televisão. E esse fio aqui é um fio pra usar da agulha 5 até a 7, se eu não me engano. Eu tô usando a agulha 6,5 e ele rende bastante, porque apesar de ser um fio que parece ser fino, ele é um fio mais estruturadinho assim, então ele rende, sabe? Ele vai rápido no trabalho. Então, no ponto malha, assim, olhando televisão, não precisei me preocupar muito em cuidar ponto, nem nada. Então, flui super rapidinho. Eu tô fazendo a peça com cavas. Olha só, ela tá enroscada porque é ponto malha, né? Mas assim, eu teci até um certo ponto reto e depois eu fiz uma cava. Aqui a parte da frente, que tem a golinha, e a parte de trás eu fiz igual e fiz com uma golinha um pouquinho mais curta. Eu já até tinha comentado com vocês lá no vídeo que eu mostrei as peças que eu tava tecendo, que eu realmente quis fazer uma peça com a golinha mais recuada atrás, porque ela é criança, e criança fica agoniada, né, de coisa trancando na cabeça, então eu quero tentar fazer essa golinha mais aberta. E já fica a dica também pra quem quiser fazer assim algum projeto de adulto. Normalmente quando eu faço as blusas aqui do canal, eu faço a parte das costas reta, eu não faço isso aqui. Mas é uma ideia legal também pra fazer, pra dar uma diferencinha na parte das costas. Eu vou tirar a câmera do tripé e vou ir mostrando pra vocês a peça na cama esticada e vou ir tentando passar mais ou menos a quantidade de pontos, as medidas que eu fui fazendo pra servir como inspiração pra vocês. Então é aquela história. Se vocês quiserem fazer algo parecido, assim, ó, se vocês quiserem seguir a receita igual, é só fazer com as dicas que eu vou passar aqui, com a quantidade de pontos e as medidas que eu vou passar aqui. Mas se vocês quiserem fazer pra outro tamanho, fazer com outro material, pega uma tabelinha no Google ou mede a própria criança pra poder fazer essa receita adaptada conforme o tamanho que vocês quiserem. Pedi pra mãe da Júlia me passar as medidas dela, ela me passou as medidas certinhas do corpo e daí eu aumentei, porque como é uma blusa pra usar por cima, uma blusa de inverno, pra usar por cima de outra blusinha, eu fiz ela mais larga. Então ela passou uma medida e eu acho que eu aumentei 8 ou 10 centímetros a mais da medida original da circunferência do tórax da Júlia. Então vou passar agora pra cama. Se a câmera tremer, não liguem muito, é porque eu tô com ela segurando na mão pra poder movimentar a câmera enquanto eu vou mostrando a peça pra vocês. Esta aqui é a parte da frente e aqui é a parte das costas. E eu já dei uma olhada aqui na minha cola, a medida de base da circunferência do busto da Júlia é de 68 centímetros do tórax dela. E eu fiz a blusa com 10 centímetros a mais, então eu tenho uma largura aqui de 78 centímetros, como são duas partes separadas, cada uma tem a metade dos 78. A minha amostra de pontos com esse fio aqui, que é o Dolce, e a agulha 6,5, deu de 15 pontos para 10 centímetros de largura. Então eu coloquei na agulha 58 pontos e teci 6 carreiras de barra 2x2. Eu não cheguei a medir aqui quantos centímetros que deu, mas no olho eu acredito que tenha uns 3 centímetros de barra 2x2. Como essa quantidade de pontos é múltipla de 4 e sobra 2 pontos, eu comecei aqui, ó, com 2 pontos em meia no lado direito e no final eu acabei com 2 pontos em meia. E aqui no avesso
a gente tem no início e no final ponto tricô. Então, quando a gente tem pontos múltiplos de 4 mais 2 para tecer o barra 2x2, a gente começa no direito com 2 meias, 2 tricôs, vai indo até o final, daí termina a carreira com 2 meias. E no avesso, a gente começa com 2 tricôs, vai indo com 2 meias, 2 tricôs depois, até o final, ok? E daí, depois de terminar essas 6 carreirinhas de barra, eu só fui tecendo no ponto malha, porque, sinceramente, com a beleza desse fio aqui, ele dispensa um ponto fantasia, porque o fio ele já é muito bonito, então o ponto malha, na minha opinião, é a melhor escolha para valorizar bastante a textura que vai dando, assim, a textura não, né? O degradê que vai dando as listrinhas para valorizar bastante essa troca de cores. Aí o que eu fiz? Eu teci reto até chegar em 33 centímetros desde o início da base. A minha peça toda tem 48 centímetros de comprimento, tá? E daí eu fui tecendo até 33 centímetros desde o início da barra e comecei a fazer o recuo da cava. Aqui eu fiz a diminuição de 2 pontos e depois de 1 ponto por 3 vezes. Eu fiz isso dos dois lados. Aqui desse ladinho do direito eu fiz as diminuições em ponto meia e daí lá nas carreiras do lado avesso, né, para começar as diminuições pro outro lado da cava, eu fiz as diminuições em ponto tricô. Então, o que eu fiz? Eu comecei a primeira diminuição aqui pelo direito, quando eu cheguei nos 33 centímetros, diminui 2 pontos, fui tecendo até o final da carreira, e daí no avesso eu diminui 2 pontos, para poder deixar a peça com a mesma diminuição dos dois lados. Daí a mesma coisa eu fiz para diminuir um pontinho aqui por 3 vezes. No início dessas 3 carreiras, pelo lado direito eu diminui 1 ponto, e daí aqui depois, no início dessas 3 carreiras pelo avesso, eu diminui 1 ponto. Então, em cada lado eu tenho 2, 3, 4, 5 pontos diminuídos. E aqui também, 2, 3, 4, 5 pontos diminuídos. Para quem quiser se inspirar e fazer a peça aí com outro material, essa quantidade de diminuições aqui, utilizando esse material que eu tô nessa peça, deu mais ou menos 2 centímetros de recuo. Então, é só pegar essa medida de 2 centímetros e calcular os pontos com base na amostra para saber quantos pontos vai precisar diminuir. Isso tudo que eu tô falando agora é o que eu sempre falo nas receitas que eu tô passando passo a passo, gente. Então, quem acompanha os vídeos do canal, não é nenhuma novidade isso que eu tô falando. Aqui a única diferença é que eu só tô mostrando a peça meio pronta já, do jeito que eu fui fazendo. Mas, sei lá, tem, por exemplo, a blusa confete aqui no canal, que eu fiz muito parecida com o que eu tô fazendo isso aqui. Então, só dá uma pesquisada aí no canal, dá uma olhada nos vídeos que eu já ensinei outros passo a passo, nos vídeos de apoio lá na playlist para iniciantes, que eu tenho certeza que dá para vocês adaptarem também. É só a gente não ter medo e correr para abraço. Não tem problema se arriscar de fazer coisa nova, que é assim que a gente aprende, tá, gente? Então, depois que eu fiz essas diminuições das cavas aqui para fazer o recuo, eu continuei tecendo a parte da frente até chegar em 40 centímetros e daí eu fiz o recuo do decote. Para fazer o recuo do decote, eu usei aqui 7 centímetros de largura, tá? Essa daqui é a base de início do meu decote. E de acordo com a minha amostra de pontos, eu precisava diminuir 10 pontos aqui na parte central. Diminuir não, né? Arrematar os 10 pontos centrais. E daí, depois de arrematar esses 7 centímetros de largura aqui para iniciar o decote, eu teci cada uma das partes separadamente. Eu deixei os pontinhos em espera na agulha mesmo e fui tecendo um lado, e depois eu retomei os pontos para tecer o outro lado. Conforme eu fui tecendo cada um dos lados, aqui pelo lado do decote, eu diminui mais 2 pontos e depois 1 ponto, dando mais esse recuo aqui. Esse recuo, deixa eu ver aqui na minha cola. Não, gente, eu errei. Deixa eu ver aqui. Aqui, na verdade, é mais de 2 centímetros. Aqui eu acho que são 2,5 centímetros. Aqui que são 2 centímetros, tá? Esse recuo aqui com 3 pontos, que aqui eu recuei 2, aqui 2 eu diminuí, aqui 1. E esse daqui, eu tô olhando aqui no meu caderno, aqui em cima do vídeo, ali meus rabiscos, gente, que eu não vou mostrar muito, focar muito, porque tá tudo rabiscado mesmo. Então, aqui deu, tem um cabelo aqui também, aqui deu 2 centímetros, tá? E, bom, eu vou tentar depois escrever a receita certinho pra deixar lá no blog pra você. Se eu conseguir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Eu digo se eu conseguir, porque é uma questão de tempo, não é uma questão de querer, que tem que ter tempo também pra escrever receita. Aí, depois que eu fiz esse recuo aqui de 2, depois de 1 ponto, eu continuei tecendo na quantidade de pontos restantes, até chegar em 48 centímetros desde o início da base, e fiz o arremate final dos pontos pelo lado direito da peça. Retomei os pontos do outro lado, eu já nem sei, foi desse lado aqui mesmo, esse aqui que eu retomei, porque tem o fiozinho. Pra retomar os pontos, a gente amarra o fiozinho no primeiro ponto aqui pelo lado avesso,
Aí eu fiz a mesma quantidade de diminuições e teci a mesma quantidade de centímetros. Se vocês não confiarem na fita métrica, vocês podem contar a quantidade de carreiras para poder fazer a mesma quantidade dos dois lados. Eu gosto de contar a carreira pelo lado avesso, porque eu acho que a barriguinha do ponto tricô é mais fácil para contar do que pelo Vzinho do ponto meia. Mas daí depende de cada pessoa, né? Então, a parte da frente é essa. O vídeo já tá enorme com essa explicação aqui. Mas, então, a parte das costas foi igual. Eu fiz a mesma coisa aqui no início, mesma quantidade de pontos. Olha que lindo aqui, ó. Já começou com outra cor, que foi acompanhando ali a sequência de cores do novelo. Aí aqui eu fiz a mesma quantidade de diminuições para formar a cava. E para fazer o decote da parte das costas, que é um pouco mais curto que a parte da frente... inclusive, aqui, ó, pra você ter uma ideia, essa altura do decote é de 8 centímetros, né? Eu falei pra vocês que o comprimento total é 48 centímetros e aqui eu comecei com 40. Então, foram 8 centímetros de recuo, de altura de decote. E aqui na parte das costas eu não cheguei a medir a altura do decote que deu, mas o que eu fiz? Como lá na frente eu usei 6 carreiras para fazer as diminuições, aqui eu continuei tecendo. Eu contei a quantidade de carreiras que eu fiz a parte da frente, desde o início da malha, aqui do ponto malha. Daí aqui nas costas eu contei menos 6 carreiras. Então eu teci até menos 6 carreiras da quantidade total. Daí eu fiz a mesma coisa de arremate. Primeiro eu diminuí aqui os 10 pontos centrais, arrematei os 10 centrais. E depois, nas carreiras seguintes, no início das carreiras, eu fiz o arremate, a diminuição de 2 pontos, depois de 1 ponto. E arrematei os pontos pelo direito, retomei os pontos do outro lado e fiz a mesma coisa. Ó, então, ficou desse jeitinho aqui. Então, agora o próximo passo é começar a fazer as mangas. Eu não tinha mais o hábito de fazer tricô enquanto eu tava vendo televisão, mas como esse aqui é um projeto pessoal, uma exceção, não é trabalho, não é sempre, porque eu acho que é importante a gente separar isso pra quem trabalha com tricô e com crochê, quem trabalha com artesanato. Olha, escuta a voz da experiência, não mistura o tempo de lazer com o tempo de trabalho, porque por mais que o tricô e o crochê sejam prazerosos, eu fiz isso por muitos anos e não foi muito bom pra minha saúde mental. Mas como é uma exceção, é um projeto pessoal, e é algo que eu tô fazendo pra dar de presente pra uma pessoa muito querida, que eu gosto muito. Então, eu tô fazendo de noite. Então, eu vou começar uma das manguinhas hoje à noite, enquanto eu vejo televisão. E daí, amanhã, se der tempo, eu retorno aqui nesse vlog pra mostrar pra vocês como tá o andamento. Se não, eu volto quando eu puder, tá, gente? Mas é isso, por enquanto. Hoje já é sexta-feira e eu consegui voltar pra mostrar pra vocês como tá a evolução do meu projeto. Durante as noites dessa semana já consegui terminar de fazer as 2 manguinhas. Uma delas eu já alfinetei aqui na parte do corpo. Então agora até dá pra ver melhor como fica o resultado, porque não tá mais enroscando. Já coloquei alfinetes aqui nas laterais, na parte dos ombros. E depois de alfinetar a lateral da manga, eu também alfinetei ela aqui na parte da cava do corpo. Inclusive, essa é uma dica que eu sempre gosto de dar, que é algo que eu sempre faço, tanto nos projetos de tricô como nos de crochê, que é alfinetar a peça pra vendo como vai ficando o resultado, porque daí qualquer coisa, se a gente precisar desmanchar, fica mais fácil de fazer isso antes de finalizar as costuras. Agora eu também vou mostrar aqui pra vocês a outra manguinha, que eu não alfinetei ainda, pra poder mostrar pra vocês melhor como fica o resultado dela aberta, antes de dobrar. Pra fazer essa manga, eu comecei a largura do punho com 18 centímetros, e teci ela com um comprimento total de 45 centímetros desde o início da base. E essa parte mais larga aqui da manga ficou com 30 centímetros de largura. Para fazer o cálculo da quantidade de pontos que eu ia precisar aumentar no decorrer da manga, eu usei uma dica que eu dou numa aula de um cardigan que eu já ensinei aqui no canal. Então eu vou deixar o link dessa aula disponível aqui na descrição do vídeo para vocês, ok? Então, de acordo com a minha tensão de ponto, eu precisei colocar aqui 26 pontos na agulha. Aí eu teci 3 centímetros de barra 2x2. Depois disso, eu fiz 6 carreiras de ponto malha e eu segui tecendo em ponto malha até chegar lá no final da manga. Essas 6 carreiras iniciais que eu fiz de ponto malha foi com a mesma quantidade de pontos que eu tinha na agulha, e a partir da 7ª carreira de malha eu comecei a fazer um aumento em cada lateral a cada 6 carreiras por 10 vezes. Então eu comecei a minha manga com 26 pontos, e na parte mais larga dela eu tenho 46 pontos. Então, se vocês não conhecem essa aula desse cardigan que eu falei, onde eu ensino certinho como fazer esse cálculo todo, eu sugiro fortemente que vocês assistam, porque é uma dica bem valiosa para quem tá começando um projeto do zero. Depois de chegar na largura que eu queria, eu ainda continuei tecendo por mais algumas carreiras na quantidade de pontos que eu tinha na agulha, até completar 36 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base,
pra depois começar a fazer as diminuições. E as diminuições eu fui fazendo tipo uma escadinha, ó. No início de cada carreira, tanto pelo lado direito quanto pelo lado avesso, eu fui diminuindo 2 pontos até ficar com apenas 6 pontos aqui no finalzinho da manga. Então eu comecei aqui pelo lado direito da peça, diminuindo 2 pontos. Daí eu fui tecendo até o final da carreira, em toda a quantidade de pontos que eu tinha na agulha. E pelo avesso, eu comecei diminuindo 2 pontos. Eu fiz isso em todas as carreiras até chegar aqui no final, dando como resultado esses 45 centímetros de largura. Agora eu já vou alfinetar, mesmo sabendo já que já tá tudo certo, que já vai dar um resultado legal aqui, eu vou alfinetar a outra manga aqui na parte do corpo, só pra ver direitinho como vai ficar, porque se fosse do meu tamanho eu ia fazer isso pra experimentar ela, né? Como não é do meu tamanho, não vai dar pra eu experimentar, mas igual eu quero ver como vai ficar. E eu acho que eu já tinha comentado com vocês que o fio que eu tô usando é o Dolce. Essa daqui é a cor 9645, as agulhas indicadas pra usar é de 5 a 7 no tricô. E eu tô usando a agulha 6,5 porque eu acho que foi a agulha que ficou melhor aqui pra minha tensão de ponto. Eu amei essa cor, achei ela muito fofa. Hoje já estamos na segunda da semana seguinte e eu trouxe o resultado final da peça pra mostrar de pertinho pra vocês. No final de semana eu terminei de fazer as costuras, de fazer a montagem. Eu sempre explico nas videoaulas que eu ensino de suéter, de casaco, que primeiro eu faço a costura em um dos ombros, pra depois fazer a golinha e depois fazer a costura no outro ombro, porque eu faço a golinha nas agulhas retas também. Mas quem for fazer uma costura, aliás, quem for fazer uma golinha na agulha circular, pode fazer a costura dos 2 ombros pra depois fazer a gola. Inclusive, pode costurar a peça inteira pra depois finalizar a gola. Pra fazer essa golinha aqui, com a minha tensão de ponto, material utilizado e pra quantidade de diminuições que eu fiz, eu levantei um total de 62 pontos aqui na circunferência e eu usei a agulha 5,5 para o ponto ficar um pouquinho mais apertado. Bom, então da maneira como eu fiz, usando agulhas retas, eu fiz a costura de um ombro, fiz a gola, costurei o outro ombro. Depois eu costurei as mangas no corpo, daí eu fiz a costura das 2 manguinhas e depois eu fiz a costura nas laterais. Eu não me lembro agora se eu comecei a costura na lateral do corpo e terminei na lateral da manga, ou se eu comecei na lateral da manga e terminei na parte de baixo aqui do corpo. Mas tanto faz, dos 2 jeitos dá certo, tanto começando por aqui ou por lá. Eu acho que eu poderia ter feito o início dessa manga com 20 centímetros, porque eu achei que ela ficou bem estreita em relação à parte mais larga. Mas tá bom assim e acredito que vai dar certo também. É aquela história, né, que nem eu disse pra vocês, eu não tenho muita experiência em peça infantil, mas eu acho que vai servir, que vai ficar bom. E ficou assim o resultado, ó, eu gostei bastante, achei que ficou bem fofa, ficou bem lindinha. E sobrou esse tanto aqui do meu quarto novelo que eu usei pra fazer o projeto. Resolvi mostrar a cara aqui só pra me despedir de vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, mesmo não sendo uma aula de passo a passo. Eu espero que vocês tenham curtido acompanhar algumas partes do processo de confecção dessa blusa. Eu gostei muito de tecer esse projeto, foi muito gostoso. E embora eu goste muito de produzir conteúdos ensinando vocês, é muito bom também eu poder tecer projetos pessoais dos quais eu vou conseguir fazer conforme o meu tempo. E pra ser bem sincera com vocês, é bem mais rápido quando eu faço uma peça sem precisar gravar. Porque quando eu vou gravar, eu tenho que esperar o tempo certo, o momento certo da luz do dia pra bater certinho com a minha luz artificial, pra ficar com uma imagem boa. E também tem todo aquele sofrimento de ficar esperando toda a rua ficar em silêncio pra eu poder gravar, né? Pra princesa aqui poder gravar os vídeos. Que eu não consigo, gente, gravar com barulho, porque me incomoda, eu não consigo me concentrar e também porque eu acho que fica feio, que fica estranho no fundo do vídeo. Não sei se vocês estão levando em consideração a minha cara lavada aqui, que eu tô cheia de pequenos cravinhos, espinhas, assim. As minhas olheiras normais da vida. Mas eu não quis me maquiar só pra gravar esse pequeno pedacinho de vídeo aqui, então, já que é um vídeo meio de vlog, mais descontraído, apareci do jeito que eu estava. Ó, vocês estão ouvindo? Pra vocês verem como eu não exagero. Eu tô aqui, é qualquer momento do dia, da vida, tem barulho nessa rua. Agora a minha vizinha aqui tá batendo. E outra coisa legal é que eu cortei meu cabelo na sexta-feira. Eu não sei se dá pra notar muita diferença, porque eu tirei só 4 dedinhos.
3 ou 4 dedinhos, mas eu já senti que deu uma aliviada, assim, ele ficou mais volumoso e tá mais levinho. Na introdução do vídeo eu tava com chapinha, que eu tinha alisado o cabelo, mas ele tava maiorzinho mesmo, e eu achei que as pontinhas estavam bem queimadas. Agora eu gostei desse jeito, e eu quero fazer uma escova, uma chapinha também, pra ver como vai ficar o resultado depois, quando ele estiver lisinho. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado esse vídeo de vlog. Comentem aqui embaixo pra me dizer o que vocês acharam da peça, o que vocês acharam desse formato de vídeo. Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo. Tchauzinho!